Desafeto de Bolsonaro, Mandetta é primeiro a depor na CPI da Covid. Crítico à atuação do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia de coronavírus, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta será o primeiro a depor na CPI da Covid, hoje, a partir das 10, enquanto o governo trabalha para tentar evitar que Mandetta use a comissão parlamentar de inquérito no Senado como palanque eleitoral para 2022. Os senadores de oposição devem explorar os posicionamentos passados do ex-chefe da saúde, que já chegou a classificar como genocida. A atuação do governo no enfrentamento da crise sanitária. Ao longo da última semana, os senadores de oposição levantaram dados sobre a atuação do Ministério da Saúde e devem aproveitar as críticas de Mandetta em relação ao uso de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da Covid, como ivermectina e hidroxicloroquina, para atacar o governo. Já a tropa de choque governista, em minoria na CPI, só deve partir para a ofensiva caso Mandetta adote um tom incisivo contra Bolsonaro. A ideia dos aliados do presidente é associar Mandetta à estratégia inicial governo no enfrentamento da Covid, na tentativa de diminuir sua credibilidade como crítico de medidas tomadas por Bolsonaro. Os aliados do Planalto enfrentam ainda uma situação inusitada perante o DEM, pelo fato de Mandetta ser filiado ao partido ao mesmo tempo em que o governo quer atrair a sigla para que fique ao seu lado nas eleições de 2022. Um dos principais governistas na CPI e um dos vice-líderes do governo no Congresso, o senador Marcos Rogério, inclusive, é integrante da sigla. Mandetta ocupou o cargo de ministro da Saúde de janeiro de 2019 a abril de 2020, início da pandemia. Quando ele foi demitido, a média móvel de mortes pela Covid era de 142 óbitos por dia, hoje é de 2.375. Mais de 407 mil pessoas morreram no Brasil em razão da doença. Como será o depoimento após abrir a sessão para uma breve explanação do ex-ministro da Saúde, o presidente da CPI, Omar Aziz, PSD, vai liberar o tempo para as perguntas. Cada um dos 18 senadores terá o direito a 5 minutos para formular os questionamentos, sendo o mesmo tempo concedido ao depoente para a resposta. Depois, serão concedidos 3 minutos para as réplicas e outros 3 minutos para as tréplicas. Outros convocados pela CPI: ex-ministro Nelson Teich. 4 de maio, às 14, ex-ministro Eduardo Pazuello. 5 de maio, às 10, atual ministro Marcelo Queiroga. 6 de maio, às 10, presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. 6 de maio, às 14, os integrantes da CPI governistas: Jorginho Melo, PLSC, Eduardo Girão, Podemos, Comissão Europeia, Marcos Rogério, DEM e Ciro Nogueira, PP-PIN, independentes e oposição: Humberto Costa, PTP, Randolph Rodrigues, Rede-AP, Renan Calheiros, MDBAL, Otto Alencar, PSDB, Omar Aziz, PSD, Tasso Gereissati, PSDB, Comissão Europeia, e Eduardo Braga, MDB. Suplentes: Jader Barbalho, MDB-PA, Luiz Carlos Inze, PPRS, Ângelo Coronel, PSDB, Marcos Duval, Podemos ex, Zequinha Marinho, PSC-PA, Rogério Carvalho, PTC, e Alessandro Vieira, Cidadão.